Gente, eu estou passada. Depois do surto coletivo que foi a Guiana brasileira, se você nunca ouviu falar disso, não tá entendendo o que eu tô falando, volte 3 vídeos que você vai entender, eu já fiz um vídeo sobre, onde basicamente nós brasileiros decidimos fazer uma brincadeira com os portugueses, dizendo que Portugal é a nossa colônia. Só que a gente levou muito a sério. A gente criou nome, a gente criou hino, teve brasileiro fazendo tour por Portugal, renomeando todos os monumentos que eles encontravam pela frente. Eu achei divertido, alguns portugueses não acharam divertido na época, mas teve português que decidiu revidar, mas revidaram assim com categoria, com meme. Segundo eles, beleza, eles são a Guiana brasileira pra gente, mas pra eles, nós somos a Guiana americana. Ou melhor, os Estados Unidos do Brasil, querendo fazer uma brincadeira aí de como nós brasileiros somos influenciados por tudo o que vem da América do Norte. Eu confesso que eu gostei, eu acho que eles travaram uma batalha memística ao nosso nível. Na verdade, assim, eu não achei muitos memes sobre o assunto, mas eu acho que é porque não chegou até mim, mas as coisas que chegaram até mim, eu vou reagir aqui, foram muito boas, inclusive esse foi o meu hiperfoco dessa última semana. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário sem ofender, tá? Porque o meu último vídeo da Guiana brasileira furou a bolha, mas lá em Portugal. Gente, eu recebi cada comentário que não, juro, eu vou ler pra vocês. Paulo Lopes 3258. Atenção que eu entendo esse espírito de... Graças a Deus, não faltam pretextos que justifiquem a xenofobia com que os bostileiros são tratados em Portugal. Espero que assim se mantenha para não termos remorsos. Um beijo na boca para ti também. E um grande flatulo para os restantes bostileiros que descansam à sombra da abundante fiação de qualquer uma das mais de 80 favelas do esgoto de Janeiro. Quase um poema, né, gente? Eu não sabia que tinha uns povos assim em Portugal, não. Achei que eles eram um pouquinho mais educados. DJMIIGL escreveu assim, ó. Pega na pipoca, pega e na enxada. Vai pagar tudo pela tabela, vai gozar com seu país, que uma guerra urbana e do tráfico de droga. Gente, não tem vírgula, não tem sentido pra mim. Mas calma. Atrás dessas merda de narrativa estão a criar racismo, depois vai te queixar aos teus amados conterrâneos. Os portugueses que estão a gostar dessa... são os traidores da pátria. Vai brincar com uma coisa que eu, K100, não consigo ler. Eu tô com muita dificuldade. Deixe estar que os meninos que fizerem isso, se estiverem acá em Portugal, vai lhes correr e tu és brasileira porca. Reza a Deus que eu não te apanhe dentro de um avião. Ainda bem que és hospedeira e dou-te a hospitalidade. Eu não entendi 90%, mas as partes que eu entendi eu fiquei um pouco preocupada. Graças a Deus não foi esse tipo de reação que viralizou nas redes. Esses comentários não resumem os nossos colonos da Guiana brasileira, que são criativos, são engraçados e geraram memes muito bons. A gente já vai reagir ao primeiro deles, que foi o primeiro que eu fui impactada. No ciberespaço brasileiro emergiu um meme que tem gerado polémica. Basicamente, para milhares de internautas do país irmão, o território em que nos encontramos já não se chama Portugal, mas sim Guiana brasileira. Sim. Eu aceito que sejamos um Estado do Brasil se o Brasil aceitar que é um Estado dos Estados Unidos, porque há muita influência americana no Brasil. Tu não me digas que tens aí um nome para o Brasil caso fosse um Estado dos Estados Unidos. Não, tenho 12. Vamos! 12! Ora bem, 12. Vamos ver. Texas do Sul, Novo México, Fun Kentucky, Puerto não assim tão rico, Havaí que é tua Tafarel, Brasília é nós, Jorge Amado, Alabama Malhação, Capivari Arizona, Califórnibus, Guam Santana ou Mississippi do Pica-Pau Amarelo. Pronto, agora é escolher. Há mais ou menos um mês eu fiz um vídeo que tá aqui no perfil dos brasileiros falando que Portugal era a Guiana brasileira. Viralizou e tal, e eles ficaram um pouco bravos na época, mas agora devolveram falando que a gente paga tanto pau pros Estados Unidos que em breve todos os estados brasileiros terão o nome dos estados de lá. E pior que ficou muito bom. Pra começar, a gente já tem esse daqui, que é o Fun Kentucky. Ou você ia preferir morar no Jorge Amada? Os mineiros também não precisam ficar tristes, porque ia ter o Wyoming só. Esse daqui é um dos melhores, é o Mississippi do Pica-Pau Amarelo. Ou aquela ilha lá, a de Guam Santana. Havaí que é sua, Tafarel. Ou até mesmo na Compadre Washington. Capivari, Arizona. Esse é ruim, Calipsofórnia. Utah, Pioca. Ou você ia preferir morar em Porto Nem Tão Rico? Eu ia querer morar nesse daqui, que é o Tennessee de Neymagal.
Se tiver outros nomes, coloca aí nos comentários. Gente, genial, eu amei. A gente é sim muito cadelinha dos Estados Unidos. Eu sempre achei isso. Eu, como uma pessoa que cresceu nos anos 90, que fui adolescente nos anos 2000, gente, tudo que a gente consome aqui no Brasil é americano na versão Herbert Richards, né? Na versão dublada. Vamos ver os comentários. Que fofo, a Guiana brasileira evoluindo e aprendendo a fazer meme. Esse meme tá bom demais pra ser criado na Guiana brasileira. E algum BR ficar bravo, eu tô rindo. Eu gostei do jeito que eles chamam a gente de BR. Eu não sabia que era assim que eles se referiam a nós. Quando eu convivia com muitos portugueses, na verdade portuguesas, a gente se chamava de Zuca, né, de Brazuca, então elas falavam, aqui Carol, a Zuca. E a gente chamava elas de Tugas, né, então, aqui Carol, a Zuca ou a Tuga, que eu acho fofo também. Nossa, a Guiana brasileira é tão arcaica que ainda não chegou a informação que a gente já foi Estados Unidos do Brasil. Pois é, gente, quando eu falo pra vocês que era importante eu trazer esse meme português pra cá, foi porque por conta desse meme, muitos brasileiros descobriram que sim, que o meme, ele tem contexto histórico também. Que a gente já foi Estados Unidos do Brasil. Vocês sabiam disso? Eu quero que vocês comentem agora se vocês sabiam ou não disso. A gente só se tornou República Federativa do Brasil em 1967. Tipo, mano, meu pai já era nascido. Foi durante o regime militar, inclusive. E por conta desse meme todo, um vídeo que um brasileiro fez há uns tempos atrás voltou a viralizar exatamente porque ele tá explicando por que a gente foi Estados Unidos do Brasil e o que isso significa exatamente, né? Por que a gente deixou de ser, enfim, vou colocar aqui pra gente ver. Adriano, por que antes o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil? E por que mudou? Boa pergunta, enviado pelo William Machado Rodrigues. Vamos descobrir. Pois é, no período de 1889 até 1967, o nosso país se chamava Estados Unidos do Brasil. Esse nome refletia a organização federativa do país, inspirada no modelo dos Estados Unidos da América. Ou seja, a intenção era destacar a união dos estados sob um governo central, no caso um governo central republicano, igual era nos Estados Unidos, quer dizer, ainda é. Só que, a partir do ano de 1967, com a nova Constituição, durante o período de regime militar, o país adotou oficialmente o nome de República Federativa do Brasil, que mantém até os dias de hoje. Ou seja, esse nome reflete uma estrutura federativa do Estado, mas sem a referência dos Estados Unidos. Ou seja, foi criada uma nova identidade nacional, passando a ideia de ser um país com seus ideais, e não com base em uma coisa que já existia. Por isso que o Brasil mudou de nome, para deixar algo mais independente, mais original. Porque antes, na realidade, era uma meia que homenagem aos Estados Unidos, era uma, estamos meio que te imitando aqui, viu? Aí mudou, né? Então, gente, se um dia eu falei no meu outro vídeo, que inclusive eu tava usando essa mesma roupa, que nós deveríamos aprender mais sobre a história do Brasil, e os portugueses consequentemente também, é exatamente sobre isso. Olha como o meme recuperou uma memória que eu nem tinha mais dos tempos da escola, gente, eu não lembrava mais disso. Sim, a gente aprende isso na escola. Vamos aos comentários. Gustavo, eu vindo pelo vídeo dos Guianas brasileira falando que nós Estados... Às vezes eu entendo porque que os portugueses ficam bravos quando a gente assassina a língua. Maia, chocada, tô sabendo disso agora. Pra mim sempre foi só Brasil. E a Maricardi respondeu, o primeiro nome era Pindorama. Cara, vocês lembram disso? Muitas memórias desbloqueadas do tempo de escola. Na língua tupi, antes de 1500, eles se referiam à terra, né? O Brasil, óbvio que eles não tinham essa denominação de países, né, geográfica como a gente tem hoje, mas eles chamavam o que era conhecido como Brasil, o território, de Pindorama, que significa terra das palmeiras, que me lembra a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês lembram disso? A minha professora fez eu decorar. Inclusive, eu acho que seria de bom tom a gente recuperar esses poemas aí de 1800 e fazer uma versão funk de todos eles, pra gente irritar umas pessoas mais. Eu gostei um pouco disso. Porque, cara, como as pessoas não gostam de funk, né? Um dos 1000 comentários horríveis que eu recebi nessa onda de hate aí do vídeo da Guiana brasileira por parte dos portugueses foi reclamando do quanto o funk tá dominando a Europa. Gente, o Brasil tá na moda, vocês têm que aceitar. Mas falando sério agora, gente, por muito tempo, nós brasileiros, a gente viveu como figurante em filme americano. Sabe aquela noção, assim, aquela idealização de colégio gringo que tem aqueles armários, que todo mundo tem a sua fechadurazinha, que você carrega os livros. Aquele drama existencial dos bailes de inverno, né? Ai, quem é a rainha da formação
formatura. Ai, cadê meu copo vermelho do beer pong? Vamos combinar? A gente cresceu vendo as gêmeas Olsen, eu pelo menos, né? Cresci vendo Hilary Duff, Lindsay Lohan, a Amanda Byles que fala. Inclusive, muito dessa minha idealização dos Estados Unidos, né? Porque a gente para pra pensar, a gente tem até estações diferentes. A gente tá no nosso Natal aqui no Brasil, morrendo de calor com o ventilador na cara, na casa da avó, com aquele monte de primo assistindo o especial do Roberto Carlos, com decorações de neve de Papai Noel. Ai, mas o Papai Noel não vem dos Estados Unidos. Tá, mas o que a gente consumia de Natal, os filmes, Esqueceram de Mim, tudo era de lá e as coisas só começaram a mudar pra mim, porque eu tinha acesso a Nickelodeon e eu assistia Blue Water High quando eu tinha uns 15 anos. E eu comecei a consumir séries adolescentes e contextos adolescentes da Austrália, né? Porque essa série era australiana e eu comecei a achar muito mais similar com a nossa realidade. Claro, gente, entre muitas camadas, né? Não dá pra comparar Austrália e Brasil, mas assim, essa questão do clima, das praias, mesmo tendo uma realidade socioeconômica completamente diferente. Mesma coisa com Gossip Girl. Eu queria me vestir igual a Serena van der Woodsen, só que eu ia pra faculdade de ônibus, o ônibus lotado às 6 da manhã. Isso é normal, não é uma exclusividade única de millennials, de pessoas que cresceram nos anos 90 e anos 2000. Hoje em dia, as inspirações no TikTok, por muitas bolhas brasileiras, também é a That Girl, a Clean Girl, a Messy Girl. Só que eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais consciência disso. Eu não sei se é porque eu cresci e eu tenho essa impressão, pode ser só uma lente a mais que eu tenha, mas eu acho que por conta da democratização das redes sociais, a gente tá se colocando mais lá, né? Ainda mais nós brasileiros, por a gente ser cronicamente online. Eu vejo sim as adolescentes de outros lugares do mundo também se inspirando na nossa cultura. Nossa cultura entre muitas aspas, né? Porque a cultura brasileira é muito vasta, muito extensa, e o que eu vejo sendo popularizado lá é o funk, né? Como eu já disse, e a estética brasileira, mas principalmente da periferia, né? Que também tem muitas camadas. Eu não vou entrar aqui, mas é só pra falar pra vocês que os adolescentes de lá também consomem coisas nossas agora. Não acho que é na mesma proporção, óbvio que não. Não é só antigamente, né? E não é só nessa questão de filmes, de cultura americana. Eu acho que a gente espelha muito e talvez a gente nem perceba, mas hoje em dia a gente, pelo menos eu tenho essa sensação de que tudo que acontece nos Estados Unidos, politicamente, por exemplo, acontece aqui, né? A gente tem alguns exemplos de casos que aconteceram lá e logo em seguida aconteceram aqui. E por mais que eu sinta que, pelo menos na minha bolha, a gente esteja mais consciente, a gente não glamorize mais tanto os Estados Unidos e tudo que ele representa para nós latino-americanos, acho que principalmente quem já foi imigrante, quem já morou nos Estados Unidos, no Canadá ou até na Europa e já se entendeu como latino, porque meio que não importa se você tem traços europeus, né? Eu recebi muitos comentários assim no meu vídeo da Guiana Brasileira. Ai, nossa, por que essa menina com traços europeus tá vindo falar essas coisas? Gente, eu não deixo de ser brasileira por ter traços europeus, pelo meu avô ter vindo da França, fugido da guerra. Não sou menos brasileira por isso. Não sou menos latina e não sou vista igual a eles quando eu tô nesses lugares. É bem diferente. E eu acho que é exatamente por essa coisa do brasileiro tá tão presente nas redes sociais que esse meme, ele ultrapassou fronteiras. Mas ultrapassou fronteiras europeias, assim, consideráveis, e ele chegou na Dinamarca. E eu fui impactada por um TikTok muito bom de uma dinamarquesa fazendo um pequeno convite a nós que a gente vai assistir agora. Brasil, eu vi o que vocês fizeram com a Guiana Brasileira. E eu venho aqui cordialmente lhe oferecer Dinamarca. O povo é seco e precisa de molho urgente. A única dança própria que temos é essa. E o que é que nós oferecemos de volta? Nós temos algo que a Guiana Brasileira nunca vai poder lhe oferecer. Um reino completo, com rei, rainha, castelo e até soldadinhos disponíveis para a vossa proteção. Dinamarca. Os dinamarqueses sabem muito bem andar em bicicleta e com pouco treinamento viraram excelentes mandadores de grau. Incluso com todo o nosso reino vem todos os cristais da família real. 4 mantos raríssimos do povo indígena do Brasil, Tupinambá, que já deveria estar nas mãos dos brasileiros. Mas já vocês terão de volta com a colonização da Dinamarca. Com pequenos ajustes, vocês terão um belo reino brasileiro aqui. Eu perguntei aos brasileiros quais nomes poderíamos dar pelo novo Dinamarca. Sugestões foram excelentes. Fazemos para continuar. Eu sugiro uma invasão home office, igual fizeram com sucesso com a Guiana Brasileira. Dinamarca, o Brasil estupidamente gelado.
Quais são as sugestões? Frio de Janeiro, Dinadesmarca, Dinas Gerais, de Janeiro e Copacabana. Gente, eu aceito a Dinamarca, e vocês? Eu achei ela muito simpática, eu acho que a gente tinha que averiguar aí essa possibilidade. Deixa eu ver os comentários. Assim que finalizarmos os trâmites da Guiana Brasileira, iremos analisar a sua proposta. Isso mesmo, nosso departamento expansivo já marcou a primeira reunião. Obrigada pelo interesse, veremos a possibilidade de anexar Rio Grande além do norte. O português dela é melhor que o da Guiana Brasileira. Sim, ela poderia virar professora lá. A língua brasileira precisa ser atualizada na Guiana. A língua brasileira é foda. A Tigas comentou, amiga, é tentador, mas também podemos ficar com Mads Mikkelsen. Claro, ele vem incluso no pacote. Mads Mikkelsen para presidente da Guiana Brasileira. Juro. Ele sendo a parte mais importante do contrato. Gente, quem é esse divo aí? Eu não sei. Não conheço. Nossa, ele é bem famoso. Danish actor. É um ator dinamarquês. Fez vários filmes. Fez Hannibal, Another Round, The Hunt, Cassino Royale, Promised Land, Polar. Chique. Ai, gente, é tão mais gostoso quando as pessoas levam as coisas numa leveza, na brincadeira. Eu curti muito esse meme. Fiquei muito feliz que chegou na Dinamarca. Gente, o que é o português dessa dinamarquesa? Vamos combinar? Eu fico muito impressionada quando eu vejo gringo falando português. E digo mais, uma das vezes que eu fiquei mais impressionada na minha vida foi uma vez que eu fui pra Curaçao, no Caribe, que é uma colônia holandesa, e esse cara lá que a gente conheceu, ele não só falava 5 línguas, uma delas sendo papiamento, que é tipo um dialeto local, mas ele falava português também. E aí ele falava um português, né, bem parecido com o dela, assim, você vê que é gringo, mas muito gramaticalmente rico, assim, e correto e compreensível. E aí eu e minha amiga, a gente perguntou pra ele, como, tipo, da onde você resolveu aprender português? E como você fez isso, né? Ele falou, primeiro, que português tem algumas coisas parecidas com papiamento, eu nunca fui atrás disso pra saber se realmente é verdade. Segundo, que eu amo Tom Jobim, e eu aprendi português por conta dele, escutando as músicas do Tom Jobim. Outro nível, né, de ser humano, vamos combinar. Então, gente, no final das contas, essa DR Brasil-Portugal, Tugas e Zucas, BRs e PTs, maravilhosa. Amei, aprendi muito com isso. Espero que vocês também. E vamos levar na leveza, gente, por favor, porque ficar ameaçando as pessoas na internet leva processo. Internet não é terra de ninguém. Cuidado com isso, de explodir de raiva, levar as coisas muito ao pé da letra e num nível que, tipo assim, por que tá causando toda essa raiva e você acha que você tem que trabalhar um pouquinho, né? Ir num psicólogo, fazer uma terapia, às vezes é importante. Tá bom, gente? Então, portugueses, amei a reação de vocês, amei os nomes, achei super criativo. Quem tiver mais memes relacionados, eu confesso que eu não fiquei pesquisando muito, porque eu falei, gente, é bom demais, já comecei a fazer o roteiro e queria gravar isso logo porque eu estou indo viajar e não queria deixar vocês sem vídeo. Então é isso. Por favor, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e mandar para aquele seu amigo que ficou hiper focado no meme da Guiana Brasileira, mas não tá sabendo aí que os portugueses responderam à altura, tá bom? Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.